Boa noite. 82 municípios mineiros decretaram situação de emergência por causa da chuva. De acordo com a Defesa Civil, mais de 1.200.000 pessoas já foram afetadas no estado. Mais de 17 mil estão desalojadas e aproximadamente 2.000 desabrigadas. Em Divinópolis, famílias que vivem em áreas de risco estão sendo retiradas. Seu José está se adaptando ao novo lar. Há 2 semanas, ele e a mulher saíram da casa onde moravam há 20 anos. Ela ficava neste barranco e precisou ser demolida. Tinha medo, deitava na cama e não dormia. Barranco para cima, barranco para baixo, né? Podia vir em cima, podia ir para baixo. No local, há várias construções inadequadas. As pessoas retiradas são levadas para outras casas cedidas pela prefeitura. Aquelas que, devido à condição socioeconômica que elas se encontram, né? Pode haver algum caso que a prefeitura, dentro de algum recurso que ela disponibilizar no momento, ela pode vir até a conduzir esse aluguéis, por exemplo. Em Divinópolis, 1.029 famílias moram em áreas de risco. Nesta casa, no bairro Alto São João de Deus, que tem um morador, a varanda e o muro caíram no último sábado. As paredes têm grandes rachaduras. Então será feito a sustentação com madeiras, né? Para que dê continuidade até que os proprietários, em comum acordo, façam novamente o serviço que foi destruído. Em Divinópolis, de janeiro do ano passado até agora, 24 famílias tiveram que deixar as casas. E é o mesmo que vai acontecer com as 5 pessoas que moram nesta aqui. As paredes estão trincadas. Toda essa área aqui vai ter que ser interditada porque a estrutura está comprometida. Essa parede aqui, ó, chegou a ser dividida. E, de acordo com a Defesa Civil, há risco de desabamento e atingir a casa ao lado. Que tem que ser demolido, pelo menos de imediato, 50% da construção, para que seja refeita as paredes tal, e a cobertura também. Dona Francisca não vê a hora de se mudar. Nós estamos olhando uma casa para a gente mudar, antes que ela caia, né, em cima das crianças, que eu tenho medo. Hoje, o governador Antônio Anastasia anunciou medidas para socorrer os moradores das cidades mais afetadas. Será formado um mutirão entre secretarias e órgãos estaduais para ações emergenciais. E encaminhado ao governo federal o pedido de auxílio financeiro de 250 milhões de reais para obras de infraestrutura. O governador afirmou que assinará ainda nesta semana decreto criando uma linha de crédito especial do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com juros subsidiados para comerciantes e empresários que tiveram prejuízos com as enchentes. E já são 650 mortos no Rio de Janeiro. E você pode ajudar as vítimas da tragédia na região serrana. A campanha vai até a próxima sexta-feira. Em Araxá, os postos de coleta são o Centro de Atendimento à Mulher e a Associação Comercial e Industrial da cidade. Em Uberaba, você pode procurar as AISPs no centro, bairros Olinda, Abadia, Boa Vista e na portaria do Batalhão da Polícia Militar. E ainda FIENG, Clube SESI, Escola SESI, Centro de Cultura José Maria Barra e SENAI e a OAB. Em Formiga, no Centro-Oeste, os postos de recolhimento estarão nas unidades básicas de saúde, nos CRAS 1 e 2, na sede da Prefeitura e em algumas igrejas. E a preocupação continua, já que a previsão ainda é de chuva para algumas regiões do estado. Vamos ver aqui no mapa. De acordo com o MG Tempo, a terça-feira terá céu nublado, encoberto com chuva no sul, oeste e também no Triângulo Mineiro. Nas outras áreas do estado, parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Vamos à temperatura em algumas cidades. Máxima de 24 graus em Araxá, onde a umidade fica em 85%. 26 graus em Uberaba. 29 é a máxima prevista para Ituiutaba e um pouco mais quente em Divinópolis. 31 graus e umidade em torno de 73%. Um trecho da BR-050 entre Araguari e Catalão está interditado. Um caminhão bitrem tombou sobre a ponte do Rio Jordão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 6 veículos se envolveram em um acidente. 2 pessoas morreram. Um caminhoneiro ficou ferido em um acidente na BR-365 no noroeste do estado. A carreta com placas de Uberlândia, carregada com cerca de 30 toneladas de madeira, seguia em direção a Patos de Minas. O motorista perdeu o controle do veículo em uma reta, saiu da pista e capotou no barranco. A cabine do veículo ficou destruída. O motorista teve ferimentos leves. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele havia sido socorrido por pessoas que passavam pelo trecho. A apreensão na rodovia.
Foi hoje à tarde na BR-262, perto de Uberaba. Centenas de objetos eletrônicos foram apreendidos durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. O material contrabandeado era de Foz do Iguaçu e estava num ônibus que fazia a linha Assunção-Salvador. Os equipamentos foram encaminhados à Receita Federal. Ninguém foi detido. Além dos materiais eletrônicos, foram apreendidos objetos de pesca. Os 2 homens envolvidos foram liberados e devem prestar depoimento ao Ministério Público. Também durante a fiscalização, uma pessoa foi detida com carteira de habilitação falsa e encaminhada à delegacia. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, SISU, foram prorrogadas. O prazo agora vai até a próxima quinta-feira. São cerca de 83 mil vagas em mais de 80 instituições de ensino superior do país. A seleção dos candidatos leva em conta a nota do Enem. E com o adiamento, o cronograma de inscrições do ProUni, previsto para iniciar na quarta, também deve ser modificado. E a Receita Federal libera amanhã a consulta ao lote residual de 2007. Terão direito à restituição cerca de 1.500 contribuintes. IPVA venceu hoje o prazo de pagamento para os veículos com placa final 1 ou para quem pagou em cota única. Neste ano, a frota tributável em Minas é estimada em 6.300.000 veículos, o que, mesmo com o imposto 7% mais barato, ainda deve representar uma arrecadação maior que em 2010, ou pelo menos deveria, já que a maior preocupação da administração fazendária do Estado é com relação à inadimplência. Janaína sempre se preocupou em quitar as contas em dia. Com o carro não é diferente. Por isso, o pagamento do IPVA já está programado. É uma coisa que você sabe que vai ter que acontecer, você vai ter que pagar, né? Então você acaba programando assim mais ou menos. Mas chega no início de ano, é muita conta para pagar. É material de escola de criança, é o IPVA, é muita coisa. Mas está mais ou menos assim programado. Ela é um exemplo entre os proprietários dos quase 153 mil veículos que rodam pelas ruas de Uberaba. Pelos dados da Receita Estadual, a frota do município é a segunda maior do estado, com 49 carros por 100 habitantes. Perde apenas para Belo Horizonte, que tem 51 veículos para cada 100 moradores. O problema é que o município também está na liderança no quesito inadimplência. No ano passado, a Receita Estadual deixou de receber quase 5 milhões de reais, omissão de 4%. O valor é referente aos condutores que não pagaram ou que quitaram apenas parte do imposto. Em Uberlândia, aproximadamente 30 mil veículos ficaram inadimplentes em 2010. E Tuiutaba está em último lugar em arrecadação em relação às cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Este ano, o governo espera que os índices e os valores arrecadados sejam melhores. Em função do trabalho que a gente tem feito, com várias blitz, com várias autuações e também com conscientização do contribuinte que ele tem que pagar o IPVA. E é bom não perder o prazo para o pagamento, porque os prejuízos podem ser ainda mais pesados no bolso dos motoristas. Até o meio desse ano, ele deve portar o documento 2010, com tudo pago, o licenciamento 2010. A partir do meio do ano, o proprietário tem que ter o licenciamento 2011. Então, a partir daí, dessa data, ele está sujeito à apreensão do veículo. E nesse caso de apreensão do veículo, o condutor ainda tem 7 pontos na carteira e leva multa de R$ 191,54. Para fazer o pagamento do IPVA, basta ir a um banco credenciado. É preciso apresentar o número do Renavan. A tabela com as datas de vencimento você encontra em nosso portal megaminas.com. Os carros novos e usados entraram em 2011 com valores mais acessíveis, segundo o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas serviços especializados e alguns produtos necessários para os veículos foram reajustados. No ano passado, o preço do carro novo caiu pouco mais de 1%. No caso do veículo usado, a queda foi ainda maior. A tendência de um veículo usado é vir a desvalorização. Um veículo já com 4 anos de uso, ele chega próximo de seus 10% a menos um pouquinho. Eu atribuo também um pouco dessa desvalorização à grande oferta dos seminovos no mercado. O mercado, com muitos veículos sendo oferecidos, tende a estar tendo uma redução rápida nos preços. Bom para Lívio, que esperou quase um ano para trocar de carro. Estou aproveitando a oportunidade, porque o preço está muito bom e estou aproveitando para passar para um carro mais novo, né? Um seminovo.
Se para comprar um carro o consumidor vai gastar menos nesse início de ano, o mesmo não se pode falar da manutenção dos veículos. Vários produtos e serviços tiveram reajuste, desde o combustível à limpeza. Quem gosta de dar um trato no veículo pode preparar o bolso. Tem os impostos, né? Tem funcionário, tem os equipamentos. Então a gente tem que, no caso assim, tem que alterar o preço, porque senão não tem como. Aí a gente conversa com o cliente, vê o que é preciso fazer, né? Para a gente entrar em acordo com o cliente para ficar melhor para a empresa e para o cliente também. A ducha até pode esperar ou ser feita em casa. Mas o óleo de motor tem que ser trocado na quilometragem correta. Sendo assim, não tem como escapar dos lubrificantes. Teve reajuste até por causa do óleo básico, teve um reajuste de 7% a 8%. Provavelmente vai ter mais reajuste por causa do transporte, né? Transporte, o salário mínimo tem aumentado. Então vai influenciar no preço final do produto. Infelizmente não tem jeito de fugir, porque é a segurança pra gente, né? E eu tenho 4 filhos, então para estar bem segura, para estar viajando com meus filhos, eu tenho que estar completo com o carro direitinho, em andamento, as peças, óleo, infelizmente a gente tem que pagar, é o preço, né? O MGTV fica por aqui, boa noite, até amanhã.